Abra sua Bíblia no livro do profeta, no livro de Josué. Josué, capítulo 14. Versículo 6. Do 6 em diante. Essa criança não tem pai não, gente. Meu Deus do céu, correndo aí na igreja. Tá lá dando olhar na mãe, ó. Isso aí, gente. Isso é saúde, mano. Graças a Deus, né? Está escrito assim na minha tradução: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, que lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos de idade, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades-Barneia para espiar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Repita: inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, repita, ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época, você ficou sabendo que os anequins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué o abençoou e disse a Calebe, filho de Jefoné: Hebrom é sua por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anequins. E a terra teve descanso de guerra. Repita: e a terra teve descanso de guerra. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e eu te peço que nessa noite, em graça, o teu Espírito Santo flua através da minha vida, segundo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Cada um que está aqui tem a sua particularidade e veio aqui com expectativas diferentes, mas numa mesma palavra, o Senhor pode falar e traduzir para cada um aquilo que o Senhor tem como porção para esse dia. Por isso eu te peço que em nome de Jesus, assim o Senhor faça. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, somos teus filhos, somos ovelhas do teu rebanho, por isso fala conosco nessa noite em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto que eu gosto muito, eu sou fascinado por esse período da história onde o povo de Deus ele conquistou a terra prometida. Depois de 430 anos sendo subjugado no Egito, Deus resolve levantar um libertador. A Bíblia fala que ele ouve o clamor do seu povo e ele levanta então Moisés, o libertador do povo de Deus. Moisés sai em direção a Canaã e no deserto ele fica lá peregrinando por 40 anos. Mas antes disso, num período onde ele chegou perto da terra prometida, Moisés levanta um representante de cada tribo de Israel para que fosse visitar a terra e trazer de lá relatórios. Ele levantou 12 espias, 12 homens relevantes, e um desses homens foi Calebe, que eu gostaria de falar
com você nessa noite. O tema da mensagem de hoje, se eu poderia dar assim, eu diria que é alinhando o presente com o futuro. É fundamental que você tenha a capacidade de alinhar o seu presente com o seu futuro. Nós temos ministrado, eu tenho falado especificamente, tenho orado, tenho buscado, tenho declarado que 2020 será o melhor ano das nossas vidas. E isso tem sido uma verdade para mim, porque 2020 já está pronto. As pessoas que entrarão em 2020 esperando que ele seja melhor, provavelmente elas vão chegar atrasadas nesse novo ano. Por isso é fundamental que você comece a alinhar e você comece a entender que o futuro ele está pronto. Eu tenho dito repetidas vezes isso, e a prova disso é que Deus já está lá. Ele já viu o futuro, já está tudo pronto. E é importante que você alinhe esse presente ao futuro que você deseja. Eu disse aqui há pouco uma experiência que eu vivi, de algo que eu pedi a Deus que não era propriamente para Deus resolver. São coisas da vida cotidiana que nós temos a responsabilidade de fazer. Tem muita gente que vem até o pastor da igreja, o líder de célula, pedir para que ore pelo casamento. A atitude ela é válida e nós nunca vamos negar a oração, mas o fato é que a oração não precisaria ser feita se eu e você tivéssemos uma atitude, um posicionamento enquanto discípulos do Senhor, de fazer aquilo que a Bíblia manda. Amém? É assim que funciona. Deus ele pode fazer e Ele faz, mas entenda que tem muita coisa que a gente está pedindo para Ele fazer que não precisa ser feito, e é a palavra que declara isso. Se você estudar em alguns outros contextos, em algumas outras literaturas essa história, você vai ver que o pai de Caleb, ele não era um hebreu, ele não era do povo de Deus, ele peregrinava no deserto, e quando o povo foi para o deserto, ele se aproximou do povo e ele foi absorvido pelo povo. Ele casou-se com uma hebreia, e ali eles tiveram um filho chamado Caleb. Caleb logo ele se colocou como alguém em destaque no meio do povo de Deus, ao ponto de ser colocado como um dos representantes da tribo de Israel, especificamente da tribo de Judá. A tribo de Judá é uma das tribos mais importantes da nação de Israel, porque foi da descendência de Judá que veio o principal rei da nação de Israel, que foi Davi, e também Jesus. Por isso, nas canções, quando você era jovem, você dizia: ele é o leão da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Caleb foi um desses 12 homens que esteve na terra prometida. E quando eles entraram na terra, eles entraram por Cades Barneia, uma espécie de região montanhosa, que hoje em Israel é a região de Hebrom. Eu avistei Hebrom de lá. E a Bíblia fala que ao estarem em Cades Barneia, eles perceberam que essa região era uma região habitada por gigantes, por homens grandes e fortes, que eles tinham cidades fortificadas, que eles eram um grande e numeroso exército. Só que havia uma palavra, uma promessa de Deus, e todas as vezes que a Bíblia ela declara uma promessa, você tem que entender que as coisas elas acontecem mesmo contra a ordem natural, porque quem tem uma promessa de Deus tem a certeza de que Ele vai cumprir. E quem tem uma promessa de Deus sempre tem que reagir diante disso com fé. E a fé ela não é movida segundo aquilo que você vê, porque quem tem fé não se move pelo que está vendo. Quem tem fé se move acreditando que Ele é poderoso para fazer, e Ele é poderoso para fazer. Deus faz o que ninguém faz, Ele traz à existência o que não existe, Ele contraria a lógica humana, Ele é Deus. Alguns dizem os seus caminhos são perfeitos aos olhos de quem? Naum diz, capítulo 1, os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta. Eu gosto muito desse versículo, porque os caminhos do Senhor, eles contrariam a lógica. Nós criamos caminhos, mas Deus, Ele nunca vem pelos caminhos que nós criamos, porque Ele tem os seus próprios caminhos. Aqueles homens, eles estiveram naquela terra, e dos 12 que foram, somente 2, Josué e Caleb, trouxeram um relatório positivo. Eles disseram: a terra é boa, ela mana leite e mel. Eles trouxeram frutos da terra.
E eles disseram, tem um povo que mora lá, os gigantes, mas se o Senhor for conosco, certamente expulsaremos esse povo de lá. Eles declararam isso, eles profetizaram isso. Mas haviam 10 homens que contrariaram esse relatório e disseram, não, essa terra não é para a gente. Escute o que eu vou dizer. Na Bíblia, tudo que Deus faz, Ele faz em parceria com o homem. Tudo que nós queremos, eu e você, é facilidade, que Deus resolva todos os nossos problemas, como num passe de mágica. Mas a Bíblia não garante isso. E o próprio Jesus, o nosso mestre, Ele disse que no mundo, inevitavelmente, teríamos aflições. Então você tem que entender que esse mundo aqui, tudo na vida tem um preço. Diga, tudo na vida tem um preço. Tudo tem um preço. A salvação é pela graça mediante a fé. Veio de graça para você, mas custou um preço caro. Não foi você que pagou, mas foi Deus que pagou. Ele deu o Filho dele. Tudo tem um preço na vida. E nós precisamos estar dispostos a pagar o preço por aquilo que desejamos. A vida é feita de escolhas. E dentre essas escolhas, dadas ao homem no Éden, através do arbítrio por Deus, você pode hoje ter uma vida boa, uma vida ruim, e escolher o que você quer. Nós somos frutos de escolhas, inevitavelmente. E questionamos e reclamamos diante das escolhas que temos. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Ninguém tem o poder de mudar o outro. Mas inevitavelmente o outro ele pode me mudar. Se eu permitir que uma palavra que venha daí para cá alcance o meu coração. Entenda que sempre vai ser colocado para você a opção de receber algo. Mas a questão não é você receber aquilo que veio diante de você, e sim, o que você vai fazer com isso. Eu ministrei hoje no Amós, e eu falei sobre Êxodo capítulo 20, um pouco, falei sobre alguns dos pecados que foram declarados, e em algum momento eu falei sobre o versículo 3, se eu não me engano, eu falei sobre o pecado do adultério, e eu disse que o pecado do adultério ele não está ligado somente à questão sexual, a gente é porque tem a tendência de levar para isso. E eu falei que o ato de você adulterar é você mudar a sua composição original, sua forma original. É você sair da sua posição original. Qual é a posição original? A imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que Ele soprou em suas narinas e fez alma vivente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que você é a imagem e semelhança do Altíssimo. E aí quando você se deforma, quando você adultera, igual a gasolina que é adulterada, você muda a sua forma. E isso não tem nada a ver com área sexual. Você pode adulterar sem ter relação sexual com ninguém. Você pode adulterar sem ter nenhum contato com nenhuma mulher. Você pode adulterar mudando a sua forma diante de Deus. E eu disse isso. E aí a gente ministrou, teve um momento maravilhoso, incrível. E eu falei sobre um pecado que é o pecado que Moisés ele declara através de Deus, dizendo, não matarás. E eu falei sobre isso, sobre a capacidade desse tempo presente que nós temos de matar o outro. E a gente mata o ser humano o tempo inteiro dentro do outro. Quando eu chego para Jefferson, falo mal de Maraísa, não dela, porque eu não vou falar mal da esposa dele para ele, né? Eu não sou doido, ainda mais esse braço, está malhando. Mas eu posso chegar para ele e falar mal do Jefferson, do Gabriel. E eu posso matar o Gabriel dentro dele. E eu ministrei isso hoje. Foi parte da ministração. No final da ministração, uma jovem me procurou e ela falou, eu queria te pedir perdão. E eu falei assim, meu Deus, não quero nem saber por quê. Aí eu não pergunto, irmãos, eu não sou curioso, eu tenho outros defeitos. E ela falou, eu te matei dentro de algumas pessoas. E eu falei, minha irmã, não precisa nem falar mais nada, está perdoado. Ali ela me trouxe uma notícia. Mais importante do que aquela notícia era o que eu ia fazer com aquilo. Colocar aquilo dentro do meu coração e me adulterar, e promover um adultério dentro de mim, e ficar imaginando. Para a confissão ser completa, você tem que falar quem foi e o que você disse. Não. E eu ficar pensando, meu Deus, quem será que ela falou mal de mim? E o que será que ela falou? Você entende? Quando a gente se deforma por muito pouco. Porque a gente dá voz à imaginação e a gente começa a pensar, e se?
quando na verdade você tem a opção de pegar isso e simplesmente descartar e dizer, eu não quero isso. E olhar para ela e dizer, não tem problema, foi o que eu fiz, dei um abraço e falei que Deus te abençoe. Ela conseguiu encontrar o equilíbrio, houve libertação na vida dela, mas poderia haver um aprisionamento na minha vida. Josué e Caleb vieram, e os 10 espias trouxeram um relatório negativo. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens se rebelaram, pegaram pedras e começaram a querer matar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Foi um negócio terrível. Josué rasgou a roupa, Caleb também. Pegaram cinza, jogaram terra, jogaram sobre a cabeça e começaram a gritar com o povo, dizendo, Deus prometeu, vocês não estão entendendo quem prometeu. E eles começaram a pegar pedra, até que Deus dá um sinal na tenda do encontro, para que Moisés fosse lá. E o povo, quando viu a coluna de fogo no tabernáculo, falou, peraí, e Yahvé se manifestou lá, ele quer falar com Moisés. E Moisés entrou lá e Deus falou, cara, eu não aguento mais esse povo. E Deus declarou, quem saiu do Egito não vai entrar em Canaã. Ou seja, quem tinha 18, 20 anos para cima, morreu todo mundo, menos Josué e Caleb. Nem Moisés ficou, por uma outra questão lá na frente. Mas houve um tempo, e eu preguei no finalzinho da mensagem sobre isso, acho que semana retrasada, que Deus então sentenciou, porque todo pecado, toda transgressão tem uma consequência. E Deus falou, vocês erraram diante de mim, então a partir de agora, para cada dia que vocês ficaram na terra prometida, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Eles foram e ficaram 40 dias, por isso ficaram 40 anos lá peregrinando. E passaram-se 40 anos, 40 anos se passaram. Josué assume o lugar de Moisés, então ele se posiciona. Josué, ele era um general, estrategista, e Deus então fala para ele não temer, para ele avançar, e ele começa a mobilizar o povo para conquistar a terra prometida. E a primeira cidade que eles entram é Jericó, uma cidade altamente fortificada. Eu estive lá, vi Jericó. Os muros de Jericó, em alguns lugares, eles têm mais de 2 metros de largura. Em alguns lugares é possível passar um carro por cima do muro. A Bíblia fala que Raabe, a prostituta, ela morava em cima da muralha de Jericó. E antes mesmo deles invadirem Jericó, o exército de Jericó estava tomado de medo, porque eles já ouviam falar daquilo que o Deus poderoso havia feito no Egito. Quero que você saiba que os seus inimigos, eles conhecem o Deus que você serve. Você tem que entender isso. O seu Deus, ele é poderoso. E você tem que confiar nele. Quando Davi, ele declara no Salmo 23, no versículo 5, Fabão, ele fala assim, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Foi Davi que falou isso. Davi não estava falando de um tempo futuro do céu, porque no céu não tem inimigo. Davi estava falando aqui na terra, que Deus iria preparar para ele uma mesa na presença dos inimigos dele. Então é aqui que muita coisa vai acontecer. Eles conquistaram Jericó, avançaram e continuaram a conquistar outras cidades, e o tempo começou a passar, passaram-se alguns poucos anos, e eles conquistando e avançando, até que Josué, ele então resolve fazer a divisão da terra, e ele fala, vamos dividir, vamos tirar sorte. Caleb se posiciona e fala, eu não quero sorte, eu quero promessa, eu não troco a promessa de Deus por sorte, porque quem tem uma promessa de Deus não depende de sorte. E ele exorta Josué falando, você estava lá no dia, você ouviu o que Deus disse ao meu respeito e ao seu. O Senhor falou que a terra que os meus pés pisaram é minha, e eu quero ela. Então, me dê Hebrom por herança, eu quero ela. E a Bíblia fala que 45 anos já haviam se passado. A gente começa a entender que já haviam 5 anos de um período de guerra, de avançar de territórios na terra de Canaã. Caleb era velho, ele já tinha 85 anos de idade, já não era um jovem quando foi a terra prometida. Mas eu quero que você entenda a palavra dele. Ele diz que ele estava tão revigorado quanto no dia em que ele foi.
Ele diz que o ânimo dele era tão grande ao ponto de estar disposto a lutar pela terra. Deus deu a terra por herança, mas escute isso, a terra, ela não veio de graça. O povo precisou lutar por ela. E é importante que você entenda que se você quer hoje algo aqui nessa terra, você tem que lutar. Mesmo que Deus tenha uma promessa para você, você tem que estar disposto a lutar por isso. Quantos aqui desejam que 2020 seja o melhor ano da história da vida? Levanta a mão. Você deseja? Eu quero perguntar para você, quanto você deseja isso, Jefferson? Quanto você deseja? E quanto você está disposto a abrir mão para isso? Quanto você está disposto a renunciar para que isso se torne uma verdade? Quanto você está disposto a fazer e empreender? Porque a questão não é declarar, levantar a mão e receber, não é assim. A questão é ir em direção, é promover um alinhamento, é saber onde você está, onde você quer chegar, traçar uma meta e dizer, eu quero, e vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer no mês que vem? No mês que vem começam as listinhas, aquela que a gente faz todo ano. Todo ano a gente faz promessas e te joga fora. Eu vou perder 5 quilos. Quem aqui não tem 5 quilos para perder, gente? Pelo amor de Deus, só quem fez bariátrica. Todo mundo tem. Todo mundo tem questões a serem resolvidas. Todo mundo tem problema, todo mundo faz uma listinha grande. E aí você coloca lá, vou entrar na academia. Mas o dia de entrar na academia é segunda-feira. E o melhor mês para entrar é janeiro. Se tem alguém de academia aqui, me perdoe que eu vou falar. Aí o pessoal de academia descobriu. Eles são inteligentes. Eles descobriram. E aí eles fazem uma armadilha para você. É uma dificuldade para você e você vai. Porque você quer ir. Você quer emagrecer, mas você chega lá, não tem um botão que aperta e você emagrece. Tem uma esteira. Você fala, isso aí não. Aí o pessoal da academia fala o seguinte, olha, quanto que é uma academia hoje? R$100. Aí eles falam para você o seguinte, olha, é R$100 a academia. Mas se você pagar 6 meses, você vai pagar 80. Aí você, que negócio da China. Você é uma pessoa inteligente pra caramba. Aí você paga no cartão, não tem direito, você vai quantas vezes? Puxa, você é muito inteligente, cara. Porque você prometeu para quem que você ia? Para você mesmo. E você acreditou que você ia. Não. Então a gente está sempre esperando que coisas do lado de fora aconteçam para resolver coisas do lado de dentro. Sempre a gente espera que alguma coisa do lado de fora aconteça, sinalize alguma coisa, para que a gente do lado de dentro comece a se posicionar, quando na verdade tudo está na nossa mão. Eu escrevi aqui uma frase muito interessante, só existe uma maneira de ser bem sucedido em qualquer coisa, que é entregando-se totalmente a essa coisa. O sucesso, ele exige de nós sacrifício. Ele exige de nós firmeza no propósito, independente da área que você deseja ser bem sucedido. Vai exigir de você esforço. Como com 85 anos de idade, eu te pergunto, Caleb poderia conquistar aquela terra? Era uma pessoa de idade avançada. Sabe por quê? Porque hoje a gente vive até mais. Um dia desse eu fui pegar um negócio, eu falei com você hoje, não foi? Eu fui pegar um negócio correndo, irmãos, e aí minha mente foi, e o corpo não foi. Aí eu falei, que isso, gente? Estou amarrado em alguma coisa? Eu sou um jovem, eu tenho 40 anos, mas eu não faço nenhum tipo de atividade física. Está rindo por quê? 40 anos é o quê? Vamos para trás, rapaz. O sangue de Jesus. E é assim, irmãos. Naquela época, 85 anos, não era alguém tão jovem. Mas a Bíblia fala que ele tinha um vigor dado pelo Senhor. Ele falou, estou disposto a enfrentar. Eu queria que você ouvisse o texto. O que ele diz no texto? Ele diz o seguinte: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor prometeu. Como que ele ia conseguir fazer isso?
Aí ele fala o seguinte: se o Senhor estiver comigo, certamente expulsarei os gigantes de lá. A garantia que ele tinha do sucesso era o Senhor, não era ele. Mas ainda assim, tendo o Senhor com ele, isso exigiria dele esforço, luta. Escute, você quer que 2020 seja o melhor ano da sua vida? Abre o seu entendimento aí, receba uma palavra de sabedoria. Você vai ter que lutar para isso, porque em 2020 tem gigantes para você enfrentar, tem guerras que serão travadas, mas se o Senhor for com você, você será vitorioso, vitoriosa nele. Foi isso que Caleb declarou. Não é nada de graça, de mão beijada, eu vou ficar aqui, vai. Não é. Você não pode desistir, você não pode desanimar, porque se você desanimar, a promessa não vai se cumprir. Quero abrir um parênteses aqui, não estava nem no esboço da mensagem. Ontem a gente estava na Mois e eu estava assistindo o jogo no telefone. Estava com um irmão flamenguista aqui da igreja, não vou dizer o nome para poder não dar ibope. E aí, faltava acho que 7 minutos, eu virei para ele, eu estava muito feliz, né? E eu virei para ele e falei assim: vocês já vão ter o brasileiro esse ano? Aí ele foi e falou assim: é verdade, caramba, não deu, levantou, aí saiu. Ele desistiu, cara, ele desanimou, ele entregou os pontos, ele falou: é verdade. Sabe quando você deixa de acreditar que é possível? Sabe quando você começa a já não mais condicionar a sua fé na impossibilidade, se transformar em possibilidade pelo Deus que você serve? Sabe quando você olha para as circunstâncias e você fala: realmente não era para ser. Eu estou usando uma situação de um jogo que aconteceu ontem, de repente saiu o gol, e sabe o que ele falou? Eu sabia nada. Sabia nada, sabia o quê? Mentiroso, está vendo aqui, Deus sabe, para de bobeira, Deus sabe. Eu sabia o quê? E aí ele falou: eu sabia. Eu olhei para ele, falei: rapaz, que doideira. E aí de repente a gente estava conversando, saiu um outro gol, eu falei: meu Deus. Confesso que eu fiquei triste na hora, mas eu falei: Senhor, de verdade, eu falei: Senhor, eles merecem isso, pela campanha que fizeram esse ano, sabe, por toda uma temporada, e eu falei: isso vai ser muito bom, eu acredito, tirando a gozação dos amigos, isso vai ser muito bom para os times cariocas, eu quero acreditar. Mas se diante desse novo ano, ao passar os primeiros dias dele, e você não conseguir cumprir as listinhas que você colocar, sobre coisas que você quer e deseja fazer, esse ano vai ser um novo ano, porque a mudança de calendário, ela não muda nada. É um domingo para segunda, uma terça para uma quarta. Agora, quando você cria expectativas e você se programa, você se projeta para isso, tudo pode acontecer, porque eu posso todas as coisas. Diga: eu posso. Você pode. Você pode tudo. Não há limites para você. Não há impossibilidade para aquele que crê. Mas o inimigo, ele pode se levantar, ele pode tentar me destruir, ele pode tentar me paralisar. Mas foi exatamente para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do inimigo. Você tem o maior, você tem Cristo, e você tem a promessa de Deus. João 10, ele declara que Jesus, ele veio para que a gente tivesse abundância de vida. Você sabe o que é abundância? Abundância não é algo normal, é muito, é sobre, é além, sabe, é abundância, é além do normal, é muito, é abundante. Jesus, ele veio para dar abundância de vida na vida. Eu não tenho isso, então você não está vivendo uma promessa de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a declarar, eu preciso começar a ir em direção nisso. Existem pessoas que elas colocam a fé delas. Eu falei isso um dia desse e eu fiquei pensando para mim mesmo. Sabe quando você fala um negócio? Eu falei: rapaz, que doideira. Eu falei assim: a gente precisa ter fé na fé.
Eu escrevi isso, estava preparando um esboço, eu escrevi, a gente precisa ter fé na fé, porque tem gente que tem fé na derrota, cara. Tem gente que acredita que o negócio vai dar errado. A gente acredita mais na mentira do que na verdade. Eu preguei isso um dia aqui. Então você precisa ter fé na fé. Você precisa ter certeza de vitória em Cristo Jesus. Eu vou ser melhor o ano que vem. E eu coloquei como meta ser um marido melhor para minha esposa, ser um pai melhor para o meu filho. Isso vai exigir de mim sacrifício, renúncia. Repita, renúncia. Você precisa aprender que para você chegar onde você quer, você precisa renunciar a algumas coisas. Eu não tenho mais TV em casa, eu cortei. Para mim estava ocupando muito meu tempo. Foi uma opção minha. Eu não tenho mais nenhum tipo de televisão em casa. Não tenho. Eu tenho pouco tempo para ler, com faculdade de psicologia, tem que ler. E eu não assisto televisão. Às vezes pego o celular e assisto alguns tabloides lá de informação. Mas antigamente eu tinha Sky na minha casa, que são 160 canais, eles falam. Eles oferecem 100 e poucos canais para você, mas você só consegue assistir um de cada vez. É louco isso. E o interessante é que para você assistir um dos 160, você tem que renunciar a todos os outros. É renúncia. A gente não se dá conta disso, mas a vida é feita de escolhas. E as escolhas envolvem renúncias. Só que a gente sempre quer tudo, né? A gente quer o mais, mas não tem como. Se 2020 foi ruim, que pena. 2019 foi ruim, que pena. 2020 pode ser melhor. Para isso, vai exigir de mim esforço. Vai exigir de mim fé na fé. Certeza. Porque a promessa eu já tenho, a palavra de vitória eu já tenho. Um texto você está cansado de ouvir, você está aqui. Para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, eu tenho. E você tem um sim, um amém. Eu tenho sim, um amém da parte de Deus. É da parte de Deus, amém. Você tem um sim. E por que eu não consigo? Porque você não quer conquistar, você não está disposto. Se Caleb falasse assim, não quero terra nenhuma não, eu estou velho mesmo. Tem como alguém lutar por mim não? Os caras iam falar, meu irmão, está todo mundo lutando, você não quer lutar? Foi o que Paulo falou lá em Coríntios. Os irmãos se reuniam para cear, cada um levava uma coisa, aquela festa americana, era judaica, né? Mas cada um levava uma coisa, né? Um roladinho de salsicha, aí um levava vinho, aí outro levava aquele rap 10, aí eles se reuniam, e aí tinha bebida, e tinha uns caras que chegavam cedo lá, eles comiam tudo, eles traçavam tudo, e enchia a cara de vinho. Aí quando todo mundo chegava para sentar para comer, não tinha nem clima, estava todo mundo bêbado, gritando, aquela confusão, e quem chegava depois não comia, porque os caras que chegavam cedo comiam. Aí começaram a sinalizar para Paulo, a gente está tendo um problema, porque tem uns engraçadinhos que não trabalham, não trazem nada, vêm para cá e comem tudo. Como é que a gente vai fazer? Aquelas igrejas problemáticas, hoje a gente não tem isso, graças a Deus. As igrejas hoje são... Aí Paulo escreveu na carta. Paulo falou, a partir de hoje, quem não trabalhar não come. Irmão, não tem jeito. Não trabalhou, não come. Sacrifício. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quanto você deseja que 2020 seja diferente? Pergunta mesmo. O Ministério de Louvor pode subir aí se quiser. A Bíblia fala que em Números capítulo 14, versículo 7, que nada é conquistado sem luta, nada na minha e na sua vida vem sem luta, vem sem desafio. E aí eu pergunto para você, 2020 vai ser moleza? Não vai, mas se você estiver disposto a lutar por Ele, e se você entender que o Senhor é com você, você vai ter vitória. Pode ter gigante. Escute o que eu vou falar. Caleb, quando ele se posicionou e ele falou, eu quero essa terra, ele quis Hebrom, ele quis o lugar onde habitavam os maiores gigantes, ele quis ter fé onde todo mundo teve medo. 10 pessoas que foram lá tiveram medo, e ainda assim ele falou, eu quero Hebrom. Mas peraí, aqui tem gigante, mas eu quero. Peraí, mas todo mundo aqui teve medo nesse lugar. Pois é, mas onde todo mundo teve medo, eu vou ter fé. Por quê? Porque eu tenho uma promessa.
E quem tem uma promessa, tenha certeza. Se é no seu casamento essa palavra, entenda que você pode viver o que você nunca viveu. Nunca viveu. Dr. Tércio aqui, ele trouxe uma palestra e ele falou sobre homens e mulheres que vivem uma vida sexual, mas não conseguem atingir uma satisfação. Por quê? Por falta de desconhecimento, de diálogo. Porque tudo aquilo que você não conhece, você não domina. Mas quando você conhece, você tem propriedade e domina. E para isso você precisa conhecer. Então a palavra para você é o seguinte: 2020 é a sua terra prometida. É a sua terra prometida. Vai ser o melhor ano da sua vida. Você vai colher como Isaac colheu a 100 por 1. Cada semente que você plantar, você vai colher 100 por 1. Mas para isso você tem que se posicionar e você tem que declarar: essa é a minha hora, esse é o meu tempo, esse é o meu momento, é a minha vez. E entender que você precisa lutar, que o céu está ao seu favor. Não existe nada que você colocando, condicionando a sua fé em Deus, não possa se tornar uma realidade na sua vida. O meu sogro, ele sempre dizia uma frase para mim, sempre. Eu, quando era novo convertido, ele dizia essa frase, e eu nunca mais esqueci. A frase era o seguinte: não há impossibilidade para uma fé quando ela é condicionada ao Deus Todo-Poderoso. Não há impossibilidade humana para uma fé condicionada ao Deus Todo-Poderoso. Se você condiciona nele, ele vai fazer na sua vida. Agora, é importante você entender que Deus trabalha em parceria, sempre na Bíblia. Olha Davi, um improvável, foi levantado por Deus, parceria. Deus falou: vai guerrear. Davi foi um dos valentes mais temidos da história de Israel. Você entra em Israel, você vê que o cara é venerado, um dos únicos túmulos que existem dentro da cidade de Jerusalém, dentro da cidade santa, cercada, é o túmulo de Davi. Eu estive lá, falei uma experiência que vivi aqui, lá. Achei que o cara que estava me pedindo dinheiro, o cara me chamou para abençoar, tomei um tapa na cara lá do cara. Mas você entenda, Davi, tudo que ele teve, tudo que ele fez porque o Senhor era com ele. Mas isso não tirou a parte dele guerrear e dele fazer, fugindo dos inimigos. Por algumas vezes, se ele não saísse da frente da lança de Saul, ele morria. Como assim? Eu tenho uma promessa, meu irmão. Se movimenta, porque o reino espiritual, ele se move quando você se move. Está cansado? Deixa para descansar quando você morrer, porque lá você vai ter tempo para isso. Aqui é luta o tempo inteiro. Mas eu estou com as minhas forças exauridas. Peça a Deus que renove as suas forças, que Ele faz isso. A Bíblia fala que Ele renova a força do cansado, Ele levanta o abatido, Ele restaura aquele que está ferido, e Ele pode fazer isso na sua vida. Eu mandei fazer uma pulseira, irmãos, para mim. Mandei fazer essa semana, falei com o Dani, vê nesse site aí, uma pulseira de silicone, e eu mandei escrever nessa pulseira: o futuro está pronto. Sabe por quê, irmão? Eu vou botar a pulseira no braço, toda vez que eu olhar para a pulseira, eu vou lembrar que não depende de Deus, depende de mim. Já está tudo pronto, está me esperando, o futuro está aguardando a minha manifestação, e eu estou em busca do futuro, do novo. Eu quero viver em 2020 que eu nunca vivi em Deus. O que você tem feito para isso? Tem vivido hoje uma vida de oração com Ele, uma vida de intimidade, uma vida de leitura da palavra que eu nunca vivi. Para quê? Porque quem faz coisas novas hoje vai experimentar coisas novas amanhã. Acho que foi o Einstein que disse: a maior lógica humana é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se coloque de pé, vamos adorar. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Eu quero declarar na sua vida que, assim como Caleb, as suas forças hoje serão renovadas pelo Senhor. Eu quero declarar que hoje você vai ter a força do dia em que a promessa de Deus foi declarada sobre a sua vida. Se o seu casamento se encontra frio, apático, se é uma conveniência porque os filhos cresceram e foram embora, eu quero declarar que Deus vai derramar sobre a sua vida uma unção que vai trazer de volta um coração aquecido de quando você estava no altar diante da sua esposa e você disse: sim, eu aceito, sim, eu quero.
Deus pode fazer isso. Quantos creem? Quantos creem? Quantos desejam? Se você deseja, Ele faz. Se você quer, Ele faz. Vamos adorar.